Ô, Marco, futebol catarinense aí, cara, a gente tem um Brusque lá na Rabeira, na Série B, a gente tem essa Chapecoense aí no meio da tabela, mas eu queria saber de você, cara, especificamente do Criciúma, 14º aí do Brasileirão, cara, fazendo uma campanha bacana, cara, vai pegar o Fluminense aí que não ganha de ninguém, 15 jogos, uma vitória, o Fluminense aí tá, cara, tá conseguindo aí ser, não tá nem competindo, para falar a verdade, né? O Fluminense está morto, não tá conseguindo nem empatar, está conseguindo. Tá? O Criciúma está fazendo bons jogos, pegando os adversários em casa, dando muito trabalho quando joga em Criciúma. E que você falasse um pouquinho desse Criciúma para a gente aqui, especificamente aí para a torcida do Fluminense aí, que é o próximo adversário do Fluminense, esse Criciúma aí na quinta-feira. Lembrando aí que o Flamengo também joga na quinta-feira contra o Fortaleza. Fortaleza que não vem jogando bem. O jogo quinta-feira aqui é cercado de muita expectativa, né? O Criciúma vai pegar o lanterna do campeonato, mas é o atual campeão da Libertadores. Então, ninguém cai nesse papo aí de Fluminense com 7 pontos, né? O Criciúma entende a sua realidade, sabe que está melhor na classificação. Para vocês terem uma ideia, se o Criciúma ganhar do Fluminense, ele abre 12 pontos do Fluminense e vai continuar com 2 jogos a menos do que o Fluminense. O Criciúma tem 2 jogos atrasados na tabela. Então, o jogo aqui é vital para a pretensão de permanência. O Criciúma, claro, não cair é a grande meta. Não tem esse papinho aí de Sul-Americana, de algo mais aí, não tem. Aqui a realidade é uma só, é escapar do rebaixamento. O Criciúma tem a menor folha do campeonato, é o time que menos investe. Qual é a folha? Tem jogador que está na Série C, desde a Série C, né, Cristian? Então, para se ter uma ideia, tem jogador desde 2021 no Criciúma e é uma base com um técnico que está desde 2021. Então, o Criciúma aposta muito nisso. O Criciúma contratou muito pouco para a Série A e contratou jogadores que nem Qual é a eram... folha, o Marco, do Criciúma? O elenco? A folha salarial. A folha aqui O quê? não 2 fala... milhões, 3 milhões? Quanto é? A última informação que eu colhi era 3 milhões e 400 mil. Do Fluminense é quase 20. Olha só a disparidade. Aí você vai comparar com... Até o Juventude, a folha é maior. Então, o Criciúma tem a menor folha do campeonato. O que vale citar aqui, eu já sempre falo isso nas intervenções aqui, né? O Criciúma não tem dívida, o Criciúma entende a sua realidade, o Criciúma é um time de Série B que está na Série A. Com o passar do tempo, se ele se consolidar na Série A, aí é um outro papo, uma outra história. O Criciúma não gasta a verba da Liga Forte, o Criciúma não pega empréstimo para poder contratar jogador, o Criciúma não vai... Até a postura dele agora na janela, ela mostra muita coerência dessa diretoria, porque o Criciúma está buscando alternativa em jogadores sul-americanos, que são mais baratos, né? Então, essa questão da moeda, pega muito. O Criciúma contratou o Trauco, né? O Trauco aquele do Flamengo, lá, estava nos Estados Unidos, contratou o Wilker Angel, que é um baita zagueiro. Olha, um baita zagueiro, tá no Criciúma, algo extraordinário aqui para o nível do Criciúma, jogador da Venezuela, disputou a Copa América agora, já voltou, vai jogar quinta-feira, eu acho. O Tobias Figueiredo, que é um outro zagueiro, reserva, mas é também um jogador estrangeiro. Tentou o Candelo, colombiano, não deu certo, já voltou para a Colômbia, está no América de Cali. Tentou o Bárcia, que é um volante do Independente, é um uruguaio, do Independente da Argentina, está emprestado aqui, também não deu certo, mas o Criciúma tentou buscar em jogadores sul-americanos mais baratos, né? Para poder formar um elenco competitivo. Ele está sendo competitivo, só que tem muito o que fazer, né? Tem esses 45 pontos aí para buscar, por enquanto tem 16. Se ganhar quinta, dá um passo aí extraordinário para permanecer. Inacreditavelmente, cara, a campanha assim do Fluminense é uma loucura, né? Clube que ganha Libertadores em 2023, ganha Recopa esse ano e infelizmente, aí em 2024 não fez uma boa partida. No Brasileirão aí, como eu falei anteriormente, não está nem competindo. São derrotas seguidas. Falando nisso, a Argentina fez um gol agora, em 1-0 a Argentina aí. Julián Álvares, tá? Enfrentando esse Canadá, que não é Canadá, né, pessoal? Vocês já viram o time do Canadá, como é que tá? Gente de tudo quanto é lugar, né? Menos canadense. Mas enfim, isso aí é uma outra conversa. Mas esse Fluminense aí que começou ruim com o Diniz em 2024, a mudança demorou a ser feita,
e muitos aí culpando o Diniz, agora culpando o Mano, mas assim, a grande culpa disso tudo é da diretoria, né? A diretoria renovou há pouco tempo atrás o contrato do Diniz, né? A diretoria contratou um elenco bem envelhecido, né, Marcelo? A gente sempre falou isso aqui, o elenco do Fluminense já era velho, aí contratou Renato Augusto, Douglas Costa, jogadores aí que hoje, que jogaram muito no passado, mas hoje não conseguem entregar o seu máximo. O Renato Augusto aí, pela própria idade, a gente vê que ele tenta, se esforça, mas não, a idade está pesando. O Douglas Costa aí com uma série de contusões, e tem Terãs também, que não sei que o Gustavo conhece bem o Terãs aí, não estava jogando bem quando saiu do Atlético Paranaense, estava sempre na reserva, foi para o México, estava na reserva, o Fluminense comprou aí por 13 milhões o Terãs também, que não está jogando nada, contratou um zagueiro Antônio Carlos, que jogava na MLS, que não joga absolutamente nada. Então o Fluminense aí está com um elenco mais envelhecido, contratou jogadores aí mais envelhecidos, por isso aí que está brigando aí na rabeira, aí, na verdade não está nem competindo, né? Mas acho que o grande vilão disso tudo aí não é o Diniz, não é o Mano. Lógico que o Diniz tem culpa, mas o grande vilão aí é a sua diretoria, que fez um planejamento pífio, né, em 2024. E eu acho que o foco do Fluminense hoje, 2024, o torcedor não gosta de ouvir isso, mas a gente tem que falar aqui a realidade: é não cair. Acabou o ano para o Fluminense, torcedor do Fluminense. Acabou a Libertadores, acabou a Copa do Brasil. Se realmente quer afastar esses jogadores aí do elenco, Renato Augusto, Douglas Costa, os caras têm contrato, Gustavo, André e Marcelo, até 2026. Olha a M que os caras fizeram, meu irmão. Jogadores que nem servem. E vai mandar embora, e a multa? Vai mais um lá para depois cobrar na justiça. Então, assim, cara, pega esses jogadores, volta para jogar a Copa do Brasil, Libertadores, são duas competições que o Fluminense não tem que focar agora. O foco principal é botar a molecada aí para atuar, fazer pelo menos aí no meio agora umas 4 contratações aí para jogadores que corram, né, que ajudem lá a Martinelli, André, a desenvolver esse meio de campo. Jogadores que brilharam muito em 2023, não estão jogando nada. Cano não está jogando nada, Ganso não está jogando nada. A volta do Thiago Silva agora acho que pode dar um ímpeto novo aí para esse Fluminense, mas tá difícil, o foco mesmo é Libertadores. Cara, a situação do Fluminense, o Fluminense tem um elenco que dá para aproveitar alguma coisa ali, tem bons jogadores, né? Não dá para jogar mais com essa velharia junto. Eu falei isso há 2 semanas atrás. O Fluminense só pode jogar com 2 jogadores, o Marcelo e mais um. Então, não adianta botar Ganso, Marcelo, Renato Marcelo Augusto. Sem ser lateral, né? Sem ser lateral. Sem ser lateral. Mas assim, se você bota o Marcelo no meio, bota alguém para correr com ele, para correr para ele, bota um lateral mais novo e tira a velharia, cara, o Fluminense vai voltar a ganhar. E agora com o Mano, eu assisti o jogo com Fortaleza, o Fluminense fez um bom primeiro tempo. Entendeu? O Fluminense, no primeiro tempo, jogou de igual para igual. O jogo foi lá, difícil jogar com Fortaleza lá. No segundo tempo, não, deu mole, tomou o gol, e aí tem aquela questão que a gente fala sempre, que é do psicológico. Porque, assim, se você parar para pensar, se o Fluminense ganhar todos os jogos em casa, não classifica, é rebaixado. Se o Fluminense fizer metade dos pontos que tem a disputar, metade, não estou falando, é rebaixado. Então, assim, a situação do Fluminense começa a se complicar. Ou ele dá agora uma alavancada, e tem condição, porque tem material para isso, né? O Mano não é burro, mas se ele demorar um pouquinho, vai ficar feia a coisa, né? O Christian, o Fluminense já fez o 15º jogo, não é isso? Então faltam 3 jogos. Faltam 3, quer dizer, com 7, se ele ganhar os 3 jogos, vai a 16. Quer dizer, precisaria fazer 30 pontos no segundo turno para chegar ao número salvador assim, de 46. Eu acho que também concordo com você que a diretoria demorou, já campanha que de título, em demitir o Diniz, demorou. Mas um detalhe, eu acho que o Fluminense deve ir com o Mano até o final. Entendeu? Aconteça o que acontecer, até o final, vendo o que vai acontecer, esperando para fazer esses 30 pontos, né? Ou chegar aos 45, 46, mas não abrir mão do Mano. Porque senão o Fluminense vai ficar numa ciranda de técnicos e vai ser pior. O time estava muito acostumado com o Diniz, chega um técnico novo completamente diferente. Então, o detalhe, eu acho que o Fluminense, para se segurar, ele tem que manter o Mano até o final, aconteça o que acontecer. E o Mano já está, conforme eu falei, já está fazendo as intervenções, está botando a molecada para jogar aí. Eu ia falar isso. Ele não tem muita opção nesse caso. Sai o Mano, entra quem?
Vai trazer o Roger Machado? Não tem opção. O Mano é um cara que consegue tirar elencos da zona de rebaixamento, fez isso com o Corinthians na temporada passada. Eu acho, diferente do que, né, os colegas, os amigos disseram, eu acho que o planejamento do Fluminense foi errado desde o início, contratando todos esses veteranos. E aí, nisso, você joga a responsabilidade neles, eles não dão conta, e aí você sobrecarrega John Kennedy, que claramente tem uma questão psicológica de fora, né? Você sobrecarrega o Alexander, que, né, ficou fora um tempo agora também por questões extra-campo. Pô, você joga toda a pressão nos moleques, sendo que os veteranos não dão conta, o material humano estoura, não tem como, né? Eu acho que o Diniz, no fim das contas, ele tentava fazer aquele estilo kamikaze de jogar dele com um plantel que não o abastecia mais. E a transição não foi boa. Eu acho que aí a gente pode pontuar a diretoria. O Diniz, eu acho que é o menor desculpado, sinceramente. Tudo bem que o histórico dele não é de trabalhos longínquos, começam bem e não terminam bem. Posso falar até o Atlético de forma mais aprofundada. O Petralha é apaixonado pelo trabalho do Diniz, né? O Thiago Nunes pegou esse trabalho e levou a títulos à base do Diniz. Mas ele é um técnico que começa bem e não termina. Só que no caso do Fluminense, as peças que ele tinha não funcionavam para o estilo de jogo dele. Pô, ele vai querer sair jogando, como foi dito pelo Marcelo, com o Antônio Carlos, cara que jogava num futebol mais lento, numa pegada mais lenta, uma Major League Soccer, que é outro estilo de jogo, para jogar na intensidade que é do Brasil. No jogo do Fluminense, com a marcação estourando em cima, o Cano marcando, parecia volante. Então, assim, eu acho que a gestão de elenco dele foi ruim. O Mano pode tirar esse time da zona de rebaixamento. Um esquema bem montadinho, bem fechadinho, sendo inteligente. Não tem outra opção. Não tem outra opção nessa altura do campeonato. É verdade, concordo com você. O Mano aí tem, cara, não é à toa que chegou na seleção brasileira. Experiência tem. Ele não vai fazer as invenções que o Diniz vinha fazendo. Sai o Ganso, entra o Renato Augusto, sai o Marcelo, entra o Diogo Barbosa, sai o Cano, entra o John Kennedy. Ele está fazendo o básico ali, até para conhecer